Alguma vez sua fé pareceu vacilar, como uma tentativa de segurar uma esperança tênue em meio a uma longa e incessante tormenta? Já se viu em oração, com a voz trêmula, questionando se suas palavras ainda alcançavam o céu? Se esses sentimentos lhe são familiares, quero que saiba que não é o único a trilhar esse caminho. A fé, essa conexão profunda e espiritual que nos une ao divino, pode, por vezes, fraquejar. Ela tem seus fluxos e refluxos, seus momentos de tremor e cansaço. Contudo, sua presença aqui agora não é um acaso. É um sinal de que Deus deseja reavivar uma chama em seu interior. Esta mensagem é um convite especial ao seu coração. Chegou o momento de nutrir e revigorar sua fé. Pode ser que você tenha iniciado sua caminhada espiritual com o coração repleto de certeza, acreditando firmemente na realização das promessas, na concretização dos seus sonhos e na chegada rápida de um milagre. Contudo, com o desenrolar do tempo e o avanço das adversidades, aquela convicção inicial pode ter se transformado em incerteza. Isso não significa que sua fé desapareceu, mas talvez ela esteja enfraquecida, necessitando de nutrição, cuidado e um novo impulso. A fé, semelhante a um músculo do corpo, requer exercício contínuo para se desenvolver e se robustecer. E é precisamente esse o nosso propósito aqui, juntos. Vamos exercitar sua fé até que ela retome seu vigor e vitalidade em seu ser. Antes de prosseguirmos nesta caminhada de renovação, convido você a dar um primeiro passo de conexão espiritual. Por favor, escreva nos comentários a seguinte afirmação: Senhor, renova a minha fé neste dia. Faça-o com convicção, como um gesto de entrega e esperança. Deposite suas palavras ali, consciente de que o divino atende aos corações que se abrem com coragem para pedir. Sua declaração pode ser a semente que Deus utilizará para cultivar frutos de esperança em sua vida e, quem sabe, inspirar outros que a lerem. Agora, respire profundamente. Procure aquietar os ruídos da sua mente. Se possível, feche os olhos por um instante e permita-se perceber a presença de Deus ao seu redor, envolvendo-o. Pois a partir deste ponto, daremos início a uma jornada de reflexão e sabedoria espiritual, fundamentada na palavra, nos ensinamentos atemporais e na firme convicção de que você não está só. Nos momentos que se seguem, cada palavra buscará ser como um refrigério para a sua alma. Conversaremos sobre como sustentar a fé em períodos sombrios, como cultivar a confiança quando tudo ao redor parece instável e como nos lembrarmos de que Deus permanece no comando, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Você perceberá que mesmo uma fé que se sente cansada ainda carrega um imenso poder quando entregue nas mãos do Senhor. Portanto, permaneça conosco até o final. Não se limite a ouvir, sinta, absorva, deixe que esta mensagem adentre seu coração como um afetuoso abraço divino. Pois fortalecer a fé transcende a simples repetição de versículos. É abraçar a vida com a certeza de que ainda existe propósito, mesmo em meio às provações. Vamos trilhar este caminho juntos, porque a fé que você anseia já reside em você. Ela apenas aguarda ser despertada. E é exatamente isso que Deus vai fazer agora. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa é uma daquelas passagens da Bíblia que são curtas, mas extremamente poderosas. Em apenas uma frase, somos confrontados com o conceito mais profundo da vida cristã, a fé. Mas o que isso realmente significa na prática? Como essa afirmação impacta a forma como você vive, decide, sente e espera? Fé, de acordo com Hebreus 11:1, não é uma ilusão nem uma esperança vã. Não se trata de otimismo vazio ou pensamento positivo. É convicção,
é certeza. É algo que, mesmo sem ser visível, se torna mais real do que as circunstâncias. Mas como viver essa certeza quando tudo ao redor diz o contrário? Imagine uma mãe que ora todas as noites pelo filho que está nas drogas. Ela não vê mudança, mas continua acreditando que Deus está trabalhando. Imagine um homem desempregado há meses, que mesmo assim acorda cedo, veste-se bem e segue procurando com a certeza de que Deus abrirá uma porta. Isso é fé. Não é cegueira, é convicção interior. Quantas vezes você já duvidou porque não viu? Quantas vezes deixou de orar porque as respostas pareciam distantes? Hebreus 11:1 vem como um lembrete de que fé não se fundamenta no que se sente, mas no que se crê. Ela não precisa de provas para acreditar, porque a palavra já é suficiente. A fé não é passiva, ela é ativa. Ela move, ela decide, ela avança mesmo quando os pés estão trêmulos. Você já tomou alguma decisão baseado na direção de Deus, mesmo sem saber o que viria depois? Então, você sabe o que é viver Hebreus 11:1. A fé é como acender uma vela em um quarto escuro. Ela não dissipa todo o escuro de uma vez, mas mostra o suficiente para dar o próximo passo. E isso basta. Muitas vezes, esperamos a confirmação completa para agir, mas Deus está dizendo, se você tiver fé, mesmo que pequena, eu te guiarei. A aplicação disso à sua vida é muito concreta. Está atravessando um momento de incerteza? Clame a Deus por fé. Não sabe o que decidir? Peça por direção e dê o primeiro passo confiando que Ele está no controle. Sentiu vontade de parar tudo? Lembre-se, a fé é o que te mantém caminhando quando os olhos não enxergam o destino. A fé é uma escolha, não um sentimento. E quando você decide acreditar, mesmo sem ver, você toca o coração de Deus. Essa é a fé que agrada ao Pai. Essa é a fé que move o céu. Hoje, Hebreus 11:1 te convida a uma postura nova, a sair do controle e entrar na confiança. A deixar de tentar entender tudo e começar a confiar em quem entende tudo. Deus. A fé que você precisa já está dentro de você. Ela só precisa ser ativada. Então, declare com coragem: Senhor, eu não vejo, mas eu creio. Eu não entendo, mas eu confio. Essa é a fé viva. Essa é a certeza do invisível. Essa é a prova do que os olhos naturais ainda não alcançaram, mas que o coração já sabe que virá. E isso muda tudo. Fé é como o sol da manhã. Mesmo quando há nuvens, ele está lá, firme, iluminando. Mas quando essa fé enfraquece, é como se o dia ficasse nublado dentro do coração. Isso afeta tudo. A forma como amamos, como reagimos às crises, como lidamos com a dor. Quando nossa fé está fortalecida, nossos relacionamentos são mais leves, nosso coração mais sereno e nosso espírito mais firme. Mas quando ela falha, tudo ao redor parece perder o equilíbrio. Quem vive com fé firme age com sabedoria. É como alguém que atravessa uma ponte confiante, mesmo que não veja o outro lado, porque sabe em quem confiou. Mas quem vive sem fé, ou com uma fé fragilizada, é como quem atravessa essa ponte olhando para baixo, hesitando a cada passo com medo de cair. A diferença não está nas circunstâncias, mas na confiança. Nos relacionamentos, por exemplo, uma fé fortalecida gera paciência, gera compreensão, gera perdão. A pessoa que confia em Deus consegue olhar para o outro com mais graça, porque sabe que também precisa de graça. Já quem vive sem fé se torna mais reativa, impaciente, ansiosa. Tudo vira conflito, tudo vira peso. Por quê? Porque carrega sozinha o que deveria entregar a Deus. Na vida emocional, a fé é como um guarda-chuva em dias de tempestade. Ela não impede que a chuva caia, mas protege o coração da inundação. Pessoas com fé firme sentem medo, sim. Sentem tristeza, sim. Mas não são vencidas por isso. Elas choram.
Mas continuam. Já quem vive sem fé costuma ser arrastado pelas emoções, como folhas ao vento, sem direção, sem chão. A ansiedade domina, o desespero toma conta, porque falta o apoio invisível que sustenta tudo, a confiança de que Deus está no controle. Na vida espiritual, a fé é o combustível. Sem ela, as orações se tornam mecânicas, a leitura da palavra vira ritual, e o louvor não passa do som. Mas com fé, até o silêncio se torna adoração. Até a espera vira esperança. A fé transforma a alma num solo fértil, pronto para florescer mesmo em tempos de seca. E quem cultiva essa fé experimenta algo que o mundo não pode oferecer: paz no meio do caos. Portanto, se hoje você sente que seus relacionamentos estão difíceis, que sua vida emocional está instável, que sua vida espiritual está morna, talvez a raiz do problema esteja no solo da sua fé. Não se trata de mudar tudo ao redor, trata-se de permitir que Deus mude você por dentro. Fortalecer a fé é como regar uma planta todos os dias, é prática, é disciplina, é decisão. Não é sentir, é crer. Comece orando mais, lendo mais, declarando a palavra em voz alta, cercando-se de pessoas que te impulsionem para Deus. Cada pequena atitude fortalece o músculo da fé. E lembre-se, Deus não se impressiona com o tamanho da sua fé, mas com a sua disposição de mantê-la viva. Ele honra o coração que, mesmo machucado, diz: "Eu ainda creio." Porque é nesse tipo de fé que ele se manifesta. Hoje, escolha viver com fé. Fé que acalma, fé que sustenta, fé que transforma, fé que te leva a agir com sabedoria e não mais com impulsos. Fé que constrói pontes onde antes havia muros, porque quando a fé é fortalecida, tudo muda. Não porque as circunstâncias mudam de imediato, mas porque você muda. E isso já é o início do milagre. O fortalecimento da fé é como a raiz profunda de uma árvore. Quanto mais forte a raiz, mais firme ela resiste às tempestades. Assim também é a nossa vida. Os ventos sopram, as chuvas vêm, mas se a nossa fé estiver firmada em Deus, nada nos derruba. Nos relacionamentos, a fé nos ensina a amar com paciência, a perdoar com leveza, a esperar com confiança. Um coração que crê em Deus não vive à base de reações impulsivas, mas de respostas guiadas pela palavra. Quando a fé é fraca, qualquer conflito se torna uma guerra. Mas quando ela é forte, até o silêncio se torna uma ponte de reconciliação. Na vida emocional, a fé é como o porto seguro durante um mar revolto. Todos nós enfrentamos momentos de angústia, ansiedade, tristeza. Mas quem tem a fé fortalecida consegue descansar mesmo em meio à dor. Não porque ignora o sofrimento, mas porque sabe que há um Deus cuidando de cada detalhe. Já quem vive sem fé, ou com a fé abalada, sente-se afogado pelas próprias emoções, como alguém perdido no meio do oceano sem âncora e sem direção. Espiritualmente, a fé é o oxigênio da alma. Sem ela, a vida com Deus se torna ritual, hábito vazio. Mas quando ela é viva e forte, transforma a oração em conversa, a leitura bíblica em revelação e o louvor em comunhão. Quem fortalece sua fé vive a espiritualidade não como obrigação, mas como prazer, como necessidade vital. É como respirar. Não se pensa, apenas se faz. O contraste entre quem vive com fé fortalecida e quem vive sem controle é visível nas pequenas atitudes do dia a dia. A pessoa de fé pensa antes de agir, ora antes de falar, espera antes de decidir. Já quem não tem fé age pela carne, explode facilmente, vive tensa, inquieta. A fé é o freio da alma. Sem ela, corremos desgovernados para escolhas que nos ferem, nos frustram, nos afastam de Deus. Veja, por exemplo, um casamento em crise.
Um casal com fé fortalecida enfrenta a crise juntos, de joelhos dobrados, com humildade para pedir perdão e sabedoria para reconstruir. Já um casal sem fé vai para o confronto, para a cobrança, para a separação. A diferença não está no tamanho do problema, mas na fonte que o sustenta. Ou pense numa pessoa desempregada. Se ela tem fé, ela levanta todos os dias, acreditando que Deus vai abrir uma porta, mesmo quando tudo parece fechado. Ela continua orando, se preparando, confiando, mas sem fé, ela se entrega ao desânimo, ao desespero, à amargura. A fé muda a forma como enfrentamos os desertos da vida. A fé fortalecida também muda a forma como vemos as pessoas. Em vez de julgá-las, aprendemos a compreendê-las. Em vez de guardar mágoas, aprendemos a liberar perdão. Em vez de invejar, aprendemos a abençoar. Porque a fé nos lembra que tudo vem de Deus e que Ele age no tempo certo, com justiça e graça. No cotidiano, a fé nos dá direção. Você já viu alguém usar um GPS para não se perder no caminho? Assim é a fé. Ela é a voz de Deus dizendo: vire à direita, pare, siga em frente, espere. E quem confia, obedece, mesmo que não entenda. Já quem não tem fé vai por atalhos, ignora os sinais e acaba se perdendo. É por isso que o fortalecimento da fé precisa ser uma prática diária. Não é algo que acontece por acaso. É preciso intencionalidade. Ler a Bíblia, orar com sinceridade, cercar-se de pessoas que te aproximem de Deus, participar de uma comunidade de fé, colocar em prática o que se aprende. Cada pequena atitude alimenta a fé como a água alimenta a raiz da planta. E se você se sente fraco, não se culpe. Todos passamos por fases assim, mas não permaneça nesse lugar. Clame a Deus, diga: Senhor, fortalece a minha fé. Ele escuta, Ele responde, Ele honra quem o busca de coração sincero. A fé é o bem mais precioso que temos. É ela que nos conecta ao invisível, que nos faz enxergar além do natural, que nos dá paz em meio ao caos, esperança no meio da dor, coragem diante dos desafios. E quem vive pela fé jamais está só, porque sabe que o céu está batalhando por ele. Portanto, que você decida hoje cuidar da sua fé como quem cuida de um tesouro. Que você escolha confiar mesmo sem entender. Que você aprenda a ver com os olhos da alma aquilo que os olhos da carne ainda não conseguem enxergar. Porque no final das contas, a fé não remove todas as lutas, mas nos dá força para enfrentá-las. E isso faz toda a diferença. A fé transforma a maneira como vivemos, nos relacionamos e nos conectamos com Deus. Fortaleça a sua fé, porque com ela você pode atravessar qualquer tempestade sem naufragar. Pode amar sem medo, perdoar sem peso, esperar sem ansiedade e viver cada dia com a certeza de que, mesmo quando tudo parece desabar, Deus continua no controle. Hoje, eu te convido a parar por um instante e refletir. Como está a sua fé? Não aquela que você demonstra aos outros, mas aquela que só você e Deus conhecem. Aquela que pulsa no seu íntimo quando ninguém está olhando. A fé que você carrega quando as luzes se apagam e o silêncio da noite toma conta do quarto. Essa fé está firme ou enfraquecida? Vamos juntos nos comprometer a fortalecer a nossa fé a partir de hoje, mas não com promessas vazias, e sim com atitudes reais. Você tem confiado mais em Deus ou em suas próprias forças? Quando a tempestade chega, você se desespera ou se apega à palavra? Quando a porta se fecha, você murmura ou ora? Reflita. Quantas vezes você deixou de dar um passo porque não via o chão à frente? Quantas oportunidades foram perdidas por medo, por dúvida, por insegurança? Hoje, Deus está te lembrando que fé não é enxergar tudo, mas confiar mesmo no escuro.
Fé é acreditar que há um chão firme mesmo quando tudo parece incerto. Vamos juntos nos comprometer a buscar mais a Deus, a conhecê-lo melhor, a confiar mais em seu tempo e em sua vontade. A fé não é algo que se tem por acaso, mas algo que se escolhe e se cultiva todos os dias. Que tal começar agora? Hoje eu te convido a revisar suas atitudes, suas palavras, seus pensamentos. Será que eles refletem uma fé viva ou apenas uma aparência de fé? Vamos juntos deixar para trás a religiosidade vazia e nos lançar em uma caminhada sincera com Deus, onde cada decisão, cada reação e cada sonho seja moldado pela confiança no Senhor. Não importa se você tem uma fé pequena, Deus honra o coração sincero. Basta dar o primeiro passo, Ele fará o resto. Que a partir de agora possamos viver com mais fé, mais entrega, mais esperança. Porque quem vive pela fé não é guiado pelas circunstâncias, mas pelo Espírito Santo. E esse é o caminho da verdadeira paz. Vamos juntos nos comprometer a viver com fé. Não uma fé qualquer, mas uma fé forte, perseverante e cheia de esperança. Porque quem confia em Deus, mesmo quando não entende, descansa. E quem descansa, vive. Hoje é dia de fortalecer sua fé. Vamos nessa jornada juntos. Meu Pai amado e fiel, hoje me coloco diante de Ti com o coração exposto, humilde e necessitado da Tua presença. Eu confesso, Senhor, que em muitos momentos minha fé vacilou. Confesso que olhei mais para as circunstâncias do que para a Tua promessa. Que duvidei quando deveria ter confiado. Que murmurei quando deveria ter orado. Perdoa-me, Senhor. Pai, a Tua palavra em Hebreus 11:1 me ensina que a fé é a certeza do que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Mas quantas vezes eu permiti que o medo anulasse essa certeza? Quantas vezes me deixei guiar pelo que os olhos viam, em vez de pelo que o Senhor dizia? Por isso clamo, fortalece a minha fé. Não quero mais caminhar pela vista, mas pela confiança no Teu caráter. Espírito Santo, sopra sobre mim hoje um novo fôlego de esperança. Renova minha mente, transforma meu coração, dá-me uma fé viva, poderosa, inabalável. Uma fé que não depende das circunstâncias, mas se apoia na Tua fidelidade. Eu não quero mais andar vacilante, Senhor. Quero permanecer firme, mesmo quando não entendo o Teu caminho. Quero confiar, mesmo quando o silêncio parece longo. Pai, ajuda-me a viver Hebreus 11:1 na prática. Que minha vida seja um testemunho de que confiar em Ti vale a pena. Que minhas decisões revelem a Tua direção. Que minhas palavras expressem fé e não medo. Que meu coração permaneça em paz, mesmo quando tudo ao redor parecer desmoronar. Senhor, entrego também minha família nas Tuas mãos. Que nossa fé seja fortalecida em união. Que minha casa seja alicerçada na rocha. Que nossos relacionamentos sejam sustentados pela confiança no Senhor. Dá-nos sabedoria nas decisões, serenidade nas crises e gratidão em todas as fases. Cuida da minha saúde, Pai, do meu corpo e da minha alma. Livra-me da ansiedade que sufoca, da pressa que consome, da dúvida que paralisa. Que eu possa repousar em Ti, sabendo que enquanto eu descanso, o Senhor trabalha por mim. Entrego também minhas finanças. Que eu não seja guiado pelo medo da falta, mas pela certeza da Tua provisão. Ensina-me a depender de Ti em cada área, em cada detalhe, em cada dia. Senhor, eu confio em Ti. Mesmo quando não vejo, eu sei. Tu estás trabalhando. Tu és o Deus que nunca falha, que nunca chega atrasado, que nunca deixa de cumprir o que promete. Por isso, mesmo com lágrimas nos olhos, eu decido hoje Te adorar, Te confiar, Te seguir. Fortalece minha fé, Senhor, que ela cresça, que ela floresça, que ela frutifique. Que minha fé seja um farol em meio à escuridão, um testemunho vivo do Teu amor e poder.
em nome de Jesus, o autor e consumador da minha fé. Amém. Se você chegou até aqui, eu quero agradecer profundamente por ter dedicado esse tempo à sua fé. Que essa mensagem tenha sido como uma luz em seu caminho, um renovo para a sua alma e um lembrete de que você não está só. Deus está contigo, fortalecendo cada passo e cuidando dos detalhes que você nem vê. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários a frase: "Minha fé será mais forte que o meu medo". Essa declaração é um ato de fé, uma semente que você planta hoje no seu coração e que o céu recebe como oração. Aproveite também para curtir este vídeo. Isso ajuda a levar a palavra a mais pessoas. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Aqui, todos os dias, você encontra conteúdo feito com amor, fé e dedicação para fortalecer sua vida espiritual. E não vá embora sem assistir ao próximo vídeo que já está aqui do lado, preparado com o mesmo carinho para continuar abençoando sua jornada. Compartilhe essa palavra com alguém especial. Pode ser exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça. E lembre-se, Deus é o começo, o meio e o fim. Confie, Deus já está cuidando de tudo.